Ei gente, como vocês estão? Eu sou a Tati do Aeroportando e mais uma vez eu vim trazer mais um convidado para falar um pouco do intercâmbio. Na verdade hoje é a Isabela que vai contar um pouco para vocês do intercâmbio dela em Malta. E para você que caiu nesse vídeo de paraquedas, eu estou fazendo uma série de vídeos com vários convidados respondendo 10 perguntas e contando um pouquinho sobre o intercâmbio deles e como que foi a experiência de passar uma temporada fora. Então já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e bora lá! Então gente, a Bela hoje vai contar um pouquinho da experiência dela lá em Malta, um destino super diferente que está sendo muito procurado pelos brasileiros para passar uma temporada lá aprendendo um pouco mais do inglês. Então se você tá aí com expectativa para fazer intercâmbio em Malta, assiste esse vídeo que ele vai ser muito bom e vai sanar várias dúvidas para você. Bela, por favor, se apresente um pouquinho e depois vamos às perguntas. Mas primeiro eu já quero agradecer a sua participação, tenho certeza que vai ajudar demais outras pessoas. Então, meu muito obrigada. Oi gente, meu nome é Isabela. Primeiramente eu queria agradecer a Tati por ter me chamado para dar essa entrevista aqui para vocês. Fiquei bem animada de poder falar um pouco sobre a minha experiência em Malta. Eu acredito que isso pode ajudar muita gente, porque Malta é um destino cada vez mais procurado por brasileiros e que ainda não tem muita informação de quem realmente foi e de como é que foi essa experiência. Então, eu fui em dezembro de 2019 e voltei em março desse ano. Eu não fui pela faculdade, eu fui particular mesmo para poder treinar o meu inglês. Então vamos à primeira pergunta. O que levou você a escolher Malta? Então, escolher Malta não foi uma decisão muito simples. A princípio eu não tinha o lugar que eu queria ir. O que eu já sabia é que eu queria frequentar uma escola de inglês e também para um lugar que eu possa treinar durante o dia a dia o meu inglês. Então isso já reduzia um pouco a quantidade de destinos. E eu também tinha um orçamento antes de ir de quanto eu poderia investir nessa viagem. Isso sobrava Cape Town, Irlanda e Malta. Então o que eu fiz foi começar a ver vídeos desses países, porque o que eu acredito é que você tem que ir para um país que você quer viver no país, viver a cultura deles. E quando eu comecei a ver o vídeo de Malta, eu acho que assim, eu não tive dúvidas que era para lá que eu tinha que ir. A segunda pergunta é, qual cidade você ficou e o que você achou de ficar por lá? Eu fiquei em Slima, mas para quem não sabe, Malta é o 10º menor país do mundo. Então quando você tá lá, você para de enxergar Malta como um país. Você começa a enxergar Malta como uma cidade e a cidade sendo bairros. De tanto que é tudo muito pequeno e muito perto e muito fácil de se locomover lá dentro. As principais cidades são Valletta, que é onde não tem escola de inglês, então não recomendo ficar em Valletta, é um pouco mais afastado do centro mesmo, assim, de onde acontecem as coisas. Slima, que foi onde eu fiquei, e St. Julius, que é uma cidade mais turística, que é onde tem a Pateville, que é uma rua super famosa só de balada e é onde tem mais shopping. Eu particularmente amei ficar em Slima e eu escolheria Slima de novo, porque eu acho que em Slima você pode sentir mais o que é Malta. É uma cidade mais cidade mesmo, assim, que você consegue ver de verdade o que é Malta. E, por exemplo, quando você quiser ir para St. Julius é muito fácil. Eu ia e voltava praticamente todos os dias quando eu queria ir para balada ou para bares de St. Julius a pé. Você gasta, assim, 20 minutos e Slima tem tudo, é mais uma cidade mesmo, então eu de verdade recomendo ficar em Slima. A terceira pergunta é, qual foi e o que você achou da escola de inglês que você escolheu? Então, eu estudei durante os 3 meses na IELTS, que é do grupo LAL, que tem mais escolas em outros lugares do mundo. E eu amei a IELTS, assim, tanto de estrutura, tem uma estrutura muito boa, quanto de professores, tanto que quando eu cheguei eu não tinha um nível muito bom de inglês e eu saí com um nível 2 níveis acima, então assim, foi uma evolução muito grande e eu sei que isso foi devido à ajuda dos meus professores e eles acompanham muito de perto como que tá a sua evolução, como que você tá indo, se você tá querendo mudar de sala, por exemplo, se você não gostou muito da sua sala, eles estão sempre dispostos a te ajudar, eles fazem muitas atividades, extra classes para quem quiser mesmo. Eles têm 2 acomodações da escola. Eu fiquei no Howard, que a escola também é em Slima. E eu gostei também, assim, é uma coisa mais simples, mas pelo que eu tava disposta, que era, não queria gastar tanto com acomodação e poder ficar mais tempo, poder viajar, me atendeu super. Então, assim, eu super recomendo a IELTS, é uma escola muito, muito boa.
A quarta pergunta, eu tenho certeza que é uma pergunta que muita gente faz, é quantos euros levar para se manter durante um mês? A questão de quantos euros levar por mês é uma coisa assim bem pessoal. Eu acho que eu tenho confiança para falar que você consegue sobreviver em Malta com a quantidade de dinheiro que você tem para levar. Então, Malta sempre falam que é um país muito barato, mas isso não é a realidade. Eu achei outros países mais baratos que Malta. Mas, por exemplo, compra de supermercado é muito barato. Vou dar um exemplo. Um pacote de macarrão de 1 quilo é 1 euro. Um pacote de arroz é 1 euro. E você compra, por exemplo, um molho que já vem pronto para você pôr um macarrão é 2 euros. Então, assim, você faz facilmente uma compra de mercado para semana. Por exemplo, um pão, um pacote de pão de forma também é 1 euro. E coisas para você pôr fica em média 2 euros. Então, você faz uma super compra para semana, assim, 15 euros, você consegue levar até um vinho e um chocolate. Então, você consegue viver, sim, com o que você tem para levar. De restaurante, você consegue fazer refeições fora, já que pode ser que você não esteja disposto a ficar cozinhando no hotel. Se você quiser comer fora, você encontra restaurantes, assim, de 6 euros, 5 euros, os mais baratos. E os restaurantes mais caros também variam entre 12 a 16 euros, para vocês terem uma média. Eu acredito, assim, que com 600 euros você é rico em Malta, já que transporte público lá não é muito caro, na verdade não é caro, é 1,50 e você pode pegar quantos ônibus você quiser durante 2 horas com o mesmo bilhete. E não é necessário andar muito de ônibus, eu acho que vocês vão andar mais de ônibus, assim, quando vocês quiserem ir para algum destino mais turístico, mais longe, mas assim, vocês não gastam muito com transporte. Não tem muito o que gastar, balada é tudo de graça, bebida, a escola dá bebida e bebida também não é caro. Então, assim, é um país que essas médias de gastos de saída é um pouco mais alto que alguns países, mas as compras de mercado compensam. Então, o que eu fiz foi sempre intercalar minhas compras. Às vezes, assim, eu me respeitava. Olha, hoje eu não quero cozinhar, eu comia fora, mas assim, você consegue muito economizar comendo em casa. E até mesmo assim, não precisa ser só comendo em casa, você pode sair, que seu orçamento ainda fica muito curto. A quinta pergunta é para saber o que você achou dos nativos e como que foi para se comunicar por lá. Antes de eu ir para Malta, eu escutava muito, eu lia muito que os malteses eram grossos, mas assim, eu acho que isso é lei de todos os países da Europa sobre esse jeito. Claro que os malteses não são calorosos quanto os brasileiros, mas assim, quando você tá lá, você não consegue diferenciar muito bem quem é maltês e quem não é. Eles não têm uma cara, assim, olha, aquela pessoa ali é um maltês. Eu tive contato, que eu sei que é maltês, como por exemplo meus professores, gente que de padaria, supermercados, recepcionistas do hotel. E olha, eu achei pessoas muito simpáticas. O inglês, que é uma coisa que todo mundo fala que o inglês de Malta não é fácil de entender. Ao contrário, eu acho que assim, dos países que eu fui na Europa, foi o lugar que eu mais consegui conversar, assim, foi muito fácil. Eles entendem, eles falam muito inglês. Eu acredito que, acho que a população inteira fala o maltês, o inglês. O maltês em si eu não tive muito contato, porque eu sempre falava inglês, então eu sei uma palavra só em maltês, não precisei saber. E Malta tem muito turista e muita gente de outros países. Então, assim, pra me comunicar lá foi muito simples, porque você consegue muito bem falar o inglês, independentemente do seu nível, porque tem gente que tá também no seu nível pra menos. São poucas as pessoas que vão com o nível avançado. Eu tive uma roommate do Brasil que tava no nível avançado e ela tinha só mais uma pessoa na sala dela. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo aprendendo, então todo mundo se respeita, todo mundo se ajuda, a população de Malta também, assim, as pessoas que estão lá entendem isso, te entendem, não te tratam mal por você não saber falar o inglês, eles te ajudam, inclusive, então é muito simples, para todos os níveis de inglês, não precisa ter medo disso, porque é um país que você consegue realmente se comunicar e com o nível de inglês que você tiver. A sexta pergunta é para saber como foi ir para lá no inverno. Essa pergunta foi literalmente a que eu queria que alguém tivesse me respondido antes de eu ir. Eu fiquei com muito medo de ir pra Malta no inverno, porque eu já tive umas experiências meio ruins com frio muito forte. E eu não achava informação de como era ir pra Malta. Tanto de agência de intercâmbio, eu sei que assim,
é muito difícil achar informação de como realmente é. Eu lembro que uma agência de intercâmbio que eu tava olhando, a sugestão deles pra mim foi: Isabela, é tão charmoso roupa de frio. Tipo, gente, mas eu gosto de frio. Enfim, Malta não faz esse frio. Lá venta bastante, então isso faz você sentir mais frio. Mas, assim, é uma coisa muito suportável. Eu, por exemplo, quando eu ia pra balada, eu ia com uma jaqueta jeans, isso de madrugada, e voltava de madrugada a pé com uma jaqueta jeans. Claro que às vezes você ficar, por exemplo, na beirada da praia, com o vento, você precisa de pôr mais uma blusinha por baixo, mas não é um frio. Outra coisa que eu fiquei muito preocupada foi com chuva, porque eu não gosto de chuva. Eu acho que isso ia atrapalhar um pouco o meu humor lá, porque chuva não me deixa muito bem-humorada. E dos 87 dias que eu fiquei lá, choveram 2 dias. Então, assim, o inverno em Malta é muito tranquilo. Os dias são sempre muito azuis, muito lindos. Sempre tem um sol. Claro que às vezes venta, mas isso não atrapalha. Então, eu voltei amando o inverno, porque eu literalmente amei o inverno de Malta. Não te atrapalha. Mas, claro, eu não gosto de água fria. Realmente, a água do mar lá é muito fria. Então, eu não entrei no mar, mas eu também não senti falta de fazer isso, porque eu já sabia que eu não ia entrar. Tem gente que entrou, eu não arrisquei, porque é realmente frio. Mas, assim, não atrapalha em nada, eu consegui aproveitar muito, muito mesmo. Eu não consigo pensar agora, ai, nossa, se eu tivesse ido no verão, eu teria aproveitado mais. De verdade, não, o inverno de Malta, ele é muito tranquilo. A 7ª pergunta é para saber como é se planejar para ir fazer intercâmbio em Malta. Acho que planejar para ir para Malta, assim como qualquer outro lugar, é uma coisa muito importante. Eu comprei o meu intercâmbio com uma agência que chama Intercâmbio Direto, que eu tive um suporte muito bom e o preço deles realmente condiz com a escola. Eu mandei e-mail para a escola e perguntei quanto que ficaria e foi realmente o mesmo preço. Então eu optei por comprar com eles, para você ter uma segurança maior, você ainda tem assistência. Foi muito bom. O que acontece é que para Malta não existe um voo direto, então você sempre vai fazer escala em algum lugar, então isso sempre aumenta as horas de viagem até Malta, é sempre um pouco mais cansativo. Eu fui para Suíça, eu fiz uma escala muito longa na Suíça, que eu consegui até conhecer Zurique, e depois para Malta, mas assim, também muito tranquilo. Então eu comprei minha passagem com um pouco de antecedência, porque eu achei um preço muito bom. Eu vou até falar o preço, porque eu acho que tem sempre dúvidas. Esse preço para Malta é bom. Eu paguei R$ 2.600 na minha passagem. Eu comprei em maio de 2019, em dezembro de 2019. Então, assim, você consegue sim achar a passagem mais barata. Eu sempre acompanhava os preços pelo Skyscanner e pelo Kayak. Então, assim, eu acho que ajuda muito ficar monitorando sempre o preço. Consegue achar preços baratos, assim, para Malta, mas claro que vai ser sempre um pouco mais caro do que para qualquer outro lugar da Europa, porque você vai ter que comprar meio que a passagem para a Europa e da passagem do país para Malta. Uma alternativa que eu sei que algumas pessoas fazem é comprar, por exemplo, uma passagem para Itália e depois comprar uma passagem da Itália para Malta, assim, comprar trechos separados. Não foi o que eu fiz, porque eu achei realmente um preço muito bom, mas assim, eu acho que vocês têm que preocupar com onde vocês vão ficar, como que vocês vão comprar isso, qual escola ficar. E o que muita gente faz também, que foi uma coisa que eu me arrependi de não ter feito, foi ter comprado só um tempo na acomodação da escola e depois achar algum lugar, por exemplo, porque o preço que você paga na acomodação da escola é muito parecido com o preço de um apartamento, uma coisa mais confortável. Então isso tem opção, é muito fácil achar apartamento lá. Nos grupos de Facebook de brasileiros em Malta sempre tem e é tranquilo. Então, assim, o que eu faria com um planejamento melhor seria comprar na residência da escola um tempo menor, como eu fiquei 12 semanas, e depois procurar um lugar mais confortável. Se eu estivesse me sentindo bem, né, na acomodação, que foi o que aconteceu, se eu quisesse ficar lá, eu ficaria, compraria mais, porque sempre tem vaga, assim, não é uma coisa que você encontraria um problema pra fazer. 8ª pergunta para saber se você passou algum perrengue por lá. Eu passei sim por perrengue em Malta, fica até meio inacreditável, mas eu precisei usar o meu seguro de viagem 4 vezes. 2 das vezes eu tive que ir no hospital e como eu tinha comprado um seguro que tinha telemedicina, as outras 2 vezes eu fiz consulta virtual, o que me ajudou porque era assim, uma gripe. E da outra vez também foi uma dor de garganta, uma coisa que eu precisava de um remédio para comprar na farmácia, então que eu precisava desse atendimento. E das outras 2 vezes eu precisei ir no hospital, mas foi assim,
foi um perrengue de ter que ir para o hospital, de ter que passar por essa coisa, mas foi assim, um perrengue mais tranquilo, porque o hospital em Malta é muito bom, e eu também comprei um seguro de viagem que foi muito bom, então não tive problema. Malta foi o país que eu mais fiquei tempo, claro que eu fui pra onde eu fui, mas assim, foi o lugar que eu menos tive perrengue, eu não tive outro tipo de perrengue, e minhas outras viagens que eu fiquei 3, 4 dias, eu tive bem mais perrengue do que em Malta. Então Malta é um país muito tranquilo, o transporte público funciona perfeitamente, então não é um país muito assim, que você com certeza vai ter um perrengue, não. A nona pergunta é pra saber se você conseguiu viajar pela Europa enquanto você estava fazendo intercâmbio em Malta. Sim, eu consegui viajar. Antes de eu ir, eu já tinha comprado 2 viagens aqui do Brasil, organizado tudo, comprei com bastante antecedência, comprei em junho e para ir só em dezembro, que eram viagens específicas que eu queria fazer em períodos específicos. Eu comprei para Roma e para Paris, que eu queria passar o Réveillon em Paris e tal, então eu planejei tudo daqui, mas eu não sei se isso é realmente, assim, né, o certo a se fazer. Porque, por exemplo, mesmo eu tendo comprado com antecedência, acaba que chegou em cima da hora, deu muita coisa errada. Meus Airbnbs cancelaram um mês antes, assim, Réveillon em Paris. Pra você arrumar um lugar pra você ficar um mês antes, era uma coisa muito cara, quase que eu desisti de ir. A minha solução foi procurar por grupos de brasileiros morando em Paris, e uma menina me cedeu o apartamento dela, que ela ia estar viajando, que me ajudou muito, porque foi bem em frente à torre e Paris estava de greve, então acho que se eu não tivesse isso eu não conseguiria ter aproveitado tanto. E lá mesmo eu comprei outras viagens, eu fui pra Holanda 2 vezes, eu fui pra Bélgica, eu fui pra Espanha e pra Hungria, comprando lá, decidindo lá, mas a minha dica é, se você tá aqui no Brasil e você já achou uma passagem, assim, pra um lugar que você quer ir, por exemplo, você quer muito ir pra Barcelona, que foi o que eu queria muito ir pra Barcelona, e eu achei passagens aqui, estando aqui no Brasil, de R$140 e de volta. E eu não comprei, não sei por que eu não comprei. E, assim, se você acha uma passagem assim, você tem que comprar, tá barato, não tem por que esperar mais, sabe? Você vai achar mais barato que R$120, ou vai crescer mais o preço. Então, assim, compensa comprar, assim, quando você achar que tá um preço melhor, mas também não se preocupa se você não conseguir comprar antes. É muito fácil de comprar lá, eu planejei tudo muito em cima da hora. O que eu falei da minha viagem para Barcelona que eu não paguei, que foi que eu decidi muito em cima da hora lá na viagem, então paguei um preço bem alto, que foi assim, eu ia viajar na sexta já, comprei na quinta. Então, dá para sim pra você planejar sua viagem estando em Malta, e tanto antes eu acho que você tem que considerar onde que você quer ir e o valor, e eu acho que também que é importante você deixar alguns finais de semana vazios para Malta, claro, para você poder aproveitar lá, e quem sabe também conhecer amigos, que foi igual o meu caso. Conheci amigos em Malta e fiz viagens com os meus amigos, comprando tudo lá, bem rápido e bem barato. Malta é um país que tem uma localização muito boa, então você consegue viajar assim para vários países bem baratos. A 10ª pergunta é para saber o que essa experiência acrescentou para você logo quando você chegou no Brasil. Essa experiência me acrescentou muito. Mal consigo comparar a Isabela antes da viagem com a Isabela depois da viagem. Eu percebi em Malta, assim, que eu era muito feliz lá e não estamos fazendo praticamente nada de demais. Que eu acho que quando você se encontra no lugar e quando você tá com a cabeça super aberta pra gostar e aproveitar, isso te faz bem mais feliz. Então, voltei muito com esse pensamento de poder me encontrar mais feliz em coisas muito simples. E também mudou um pouco da minha percepção, porque eu me identifiquei muito lá. Então agora eu tô com um objetivo pessoal de formar e voltar pra lá por ter me identificado. Então foi isso, e eu acredito assim, que acrescenta muito em currículo ter essa experiência, porque você volta uma pessoa mais independente. Acho que só tem coisas totalmente positivas para te acrescentar, tanto no ponto de vista pessoal quanto profissional. E a pergunta bônus, que também não pode faltar em nenhuma entrevista, deixa alguma dica aí pro pessoal que tá indo agora estudar, fazer intercâmbio lá em Malta. Tem uma dica técnica para quem tá indo, que foi uma coisa que eu não fiz e eu arrependi de não ter feito, que é deixar uma semana livre no período total que você vai ficar. E é super possível fazer alguma coisa assim. Por exemplo, eu fiquei 12 semanas. Eu poderia ter comprado aula da primeira semana até a 8ª e deixado da 8ª até a 9ª vazia, sem nada. Porque quando você tá lá, você descobre outros interesses, vontades que você não tinha antes de ir. Então eu acho legal ter esse tempo para você poder fazer o que você quiser.
E minha outra dica é ir com a cabeça livre, de se julgar de verdade. Eu acho que esse intercâmbio é uma das melhores experiências que você pode se permitir viver. Malta é um país, assim, incrível, maravilhoso. Eu super iria de novo, tenho muita vontade de voltar. Então não vai pensando nos tabus que todo mundo fala de, nossa, Malta só tem brasileiro. Não, gente, Malta tem muita gente de todos os lugares. Por exemplo, tem muito turco, tem muito japonês, assim. Então não tem isso de ter brasileiro atrapalhar o seu aprendizagem no inglês. Isso não existe. Se você quiser, você fala inglês 24 horas por dia. E essas questões também de, ai, nossa, Malta, o pessoal é grosso, essas coisas assim, não foca nisso, vai com a cabeça livre. Se você tem vontade de conhecer algum país, muita vontade de conhecer, vai. Os países da Europa, no geral, são bem seguros, então não tem problema você viajar sozinha. Eu viajei sozinha para Barcelona, foi, assim, uma ótima experiência. Então é isso, se livra de coisas ruins, negativas, só pensa no positivo e se joga, porque é uma experiência, assim, excelente. Bela, eu adorei saber da sua experiência. Tenho certeza que vai ajudar demais essas informações para outras pessoas. Muito obrigada de verdade por aceitar o meu convite. Obrigada por todo mundo que chegou no final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilha com seus amigos para conhecer um pouco mais sobre Malta e manda para aquele amigo também que está planejando ou que tem um sonho de fazer intercâmbio em Malta. Eu espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima.